Aí o cara deu um cheque para cada um. Aí era gente jogando cheque para cima, pulando em cima do cheque, esfregando o cheque na cara. Fiel é tua palavra, ó Senhor. O que eu acho super interessante é a maneira, né, do início da sua trajetória. 1979, que você começou assim nesse auge, Sim. né, o despertamento de Deus no seu coração, o chamado específico, muito jovem, acho que a partir dos 15 anos que o senhor contou, e trouxe assim uma nova ideia para dentro da música cristã, né? Daí pronto, apareceram jovens de todos os lugares, se adaptando ao ritmo pop, rock, por aí. Como é que foi esse início? Eu comecei bem cedo, né? E eu, em paralelo a isso, eu fiz concurso para Petrobras, porque eu queria muito ajudar minha mãe, queria muito ajudar meu pai, comprar uma casa para eles legal, sabe assim, porque eu fui criado numa casa muito simples. Quando chovia, a nossa casa era sempre inundada, porque a gente morava do lado de um rio. Quando esse rio enchia, a gente perdia tudo. Era sempre isso, era sempre desse jeito. E o meu sonho era comprar uma casa para minha mãe. E aí eu trabalhava na Petrobras como contínuo. Eu trabalhava entregando documento no prédio da Petrobras. E aí quando saiu o concurso, eu com 17 para 18 anos, eu fiz o concurso e passei. Que legal. Eu falei, agora eu vou comprar a casa da minha mãe. Tem outros irmãos? Não, eu sou filho único. Filho único, Sou filho né? único. Eu sempre cuidei deles, eu trabalho desde 12 anos de idade. E sempre quando eu recebia meu pagamento, eu levava para minha mãe, para poder fazer as compras, pagar as coisas. Eu sempre tive isso no meu coração, porque minha mãe cuidou muito de mim. Meu pai, alcoólatra, a minha mãe, além de cuidar de mim, cuidava do meu pai. Ela nunca desistiu do meu pai. Por ele ser alcoólatra e fazer o que ele fazia com ela, tratava ela muito mal quando ele estava bêbado. Mas eu sempre pegava ela em casa orando no quarto, ajoelhada e falando assim: ô Senhor, salve o meu marido e guarde o meu filho. Que a gente morava num lugar que tinha muito bandido, sabe? O tráfico era muito forte. Você é carioca? Eu sou carioca. E ela nunca desistiu do meu pai e nunca desistiu de mim. Mas o meu sonho era esse. Mas não foi a Petrobras que deu a casa para minha mãe. Não foi, né? Quem deu a casa para minha mãe foi o Senhor. Olha. Através de um disco que nós gravamos, chamado Mais Doce que o Mel, que nós gravamos uma música assim, ó. Minha vida aqui era muito louca. Vou arriscar, hein? Só faltei correr atrás de avião. Vocês Muito lembram disso? massa. Mas Jesus entrou no meu deserto. No meu deserto. E mudou o meu coração. Aí tem uma segunda parte que eu não sei se você presta atenção, mas diz assim, ó. Inundou o meu coração. Então, a gente... Essa música tá no projeto Lendário. Tá no que eu até compartilhei ontem no meu story. Tá com uma outra arranjo, né? E essa música, e todo mundo falava mal. Os pastores falavam, quem eu pegar escutando isso aí vai ser excluído. Era assim Aí mesmo. tinha um monte de gente que foi excluído, que encontra comigo, já fui excluído 3 vezes por causa de você. Aí eu, glória a Deus. Os caras, glória a Deus por quê? Porque você foi excluído e continuou servindo a Deus. Hoje você está firme. Você manteve lá o tempo que você ficou fora, mas você depois, no tempo certo, você voltou e você está aqui. Eu fico feliz por isso. Porque a gente não foi separado simplesmente para cantar, para fazer show. Nós fomos separados para abençoar vidas. Exatamente. E muita gente não entendeu isso. Mas depois entenderam. E você está firme. Então nós gravamos essa música. E a gente era muito novo, né? Então a gente não entendia esse negócio de contrato. O cara chegou com o papel lá, a gente assinou. A gente não queria nem ver o que estava lá. Aí estava escrito lá que de 3 em 3 meses a gente ia receber o pagamento. Só que esse disco vendeu pelas pessoas falarem mal da gente. Os caras queriam descobrir por que estão falando mal desses caras. Projeto de Deus, hein? Aí, graças a Deus, sempre o mal sempre vira para o bem. O mal nunca prevalece. Está dentro do plano de Deus quando ele tem o chamado na sua vida. Nós precisamos acreditar nisso. O mal não prevalece sobre o bem. O bem sempre vence. Então, o que aconteceu?
nós vendemos 500 mil Olha só. LPs sem internet, sem Facebook, sem Orkut, Tinha nada, sem gente. Instagram, sem Twitter, não tinha nada Sem disso. assessoria. Não, a rádio era só rádio AM. Uhum. Não tinha nem rádio FM Não tinha aberta nem- assim para Nossa. tocar gente. E aí, depois de 3 meses, apareceu um homem de novo lá no mesmo lugar onde a gente estava ensaiando. Aí a gente, já vem esse cara de novo, o que ele quer? Aí o cara veio com a pasta assim, sentou, aí ficou esperando a gente ensaiar. A gente perguntou, o que o senhor quer? Ele falou assim, vim pagar vocês. Pagar o quê? A gente nem sabia, a gente não leu. Início de carreira. A gente só assinou e não leu. Ah, Porque ele deu um baixo pra gente, um baixo Fender, aí deu um teclado pra gente que a gente Nossa. queria, deu todos os instrumentos que a gente queria. Caramba. A gente achou que aquilo ali já estava tudo pago. já pensava. Aí ele falou assim, não, tá no contrato, vocês não leram. Aí a gente fingiu Quem que era não, o líder? lemos. Quem era o líder do grupo? Era o Janires, Era o que já faleceu. já faleceu. Aí a gente, para não fazer papel de bobo, lemos, claro que lemos. Mas como é que vocês não viram que de Vai 3 em 3 vendo, meses, gente. depois do trimestre, quando fecha o trimestre, no próximo mês a gente vem pagar vocês. Então tô aqui. Aí o cara deu um cheque para cada um. Aí era a gente jogando cheque para cima, pulando em cima do Caramba. cheque, esfregando o cheque na cara. Tinha o que era Paulinho. Aí se eu o não me engano. Paulinho, o Pedro, Eu, o eu, Janine. eu Aí quando o lembro cara só me as deu o meu carinhas cheque férteis assim, por causa da voz. quando o cara me deu o meu cheque, minha mãe, sempre quando eu ia visitar minha mãe, eu tinha saído de casa. Porque eu falei, mãe, eu vou sair de casa, vou trabalhar, vou ficar rico, vou ficar famoso e vou comprar uma casa pra senhora. Gente. Ela, não faz isso não, fica aqui. Tadinho. E eu falei, eu vou sair, mãe, porque lá não dava pra chegar tarde. Eu precisava trabalhar de dia, estudar de noite, e era muito perigoso. E aí eu saí. Foi quando eu conheci o pessoal do Rebanhão. E a gente... Aí, mas no domingo eu ia visitar minha mãe. Aí eu ia dar uma volta com ela. Aí eu passava na frente de uma casa que tinha lá na rua principal, assim, uma casa bonita, amarela. Ela olhava assim, estava escrito Vende. Ela falou assim, deve ser muito boa, né, filho? Poxa. Poxa, essa casa deve ser bonita, deve ser boa aí dentro, poxa. Aí eu ficava olhando aquilo, assim, falei, caramba, cara, deve ser muito cara essa casa, nunca vou poder comprar essa casa para minha mãe. Aí se dava a volta, aí no outro, era a mesma coisa. Mesma coisa. Aí quando eu recebi aquele cheque, eu olhei assim, em vez de eu ficar esfregando na cara, ficar jogando para cima, pulando igual os meninos ficaram, É agora. eu vi a casa naquele cheque. Nossa. Naquele cheque eu vi a casa. Exatamente aquela a fotografia da casa veio nos meus olhos assim, e eu olhava o valor que eu estava recebendo, que eu tinha muita música no disco. Então o meu pagamento era um pouco maior. E aí eu olhei assim, falei assim, embrulhei bem quietinho, coloquei dentro da minha carteira. Aí no dia seguinte eu fui lá, procurei o homem, dono da casa, expliquei para ele tudo, eu passo com a minha mãe e ela fica olhando. E ela ainda falou assim, essa casa branquinha, meu filho, deve ficar bonita. Olha só. Aí eu perguntei para ele quanto era, aí o meu cheque estava passando um pouquinho. Estava passando assim, tipo assim, hoje, se fosse hoje, uns 7 mil reais. Olha. Estava passando do valor da Que casa. bom. Aí eu falei assim, ele falou assim, eu tenho que te devolver dinheiro. Eu falei, não me devolve não, pinta a casa de branco. Você precisa de alguma coisa para fazer? Ah, tem umas coisas de elétrica aqui, faz as elétricas. Tem mais alguma coisa? Nossa. Tem umas coisas de hidráulica para fazer e tal. Já tem um tempinho que a gente tem essa casa. Eu falei, então faz tudo. Dá. Esses 7 mil dá para pagar. Aí ele falou assim, dá. Vai passar um pouquinho. Mas eu vou deixar para você que a tua história é muito bonita. Nossa. Aí o cara tava com o olho cheio de lágrimas, assim, sabe? Eu tava contando para ele tudo, onde a gente morava, a gente perdia muita coisa. E aí eu passava com a minha mãe ali, ela falava que aquela casa era muito linda e tal. Deve ser muito difícil, né, Que filho? testemunho. Aí ele fez tudo. Quando foi na outra semana, eu fiz a mesma coisa, fui na casa dela, dei a voltinha com ela. Quando ela passou na porta da casa, ela falou assim, e pintaram de branco. Surpresa. Que legal. E filho, não tá mais vendendo, né? A pessoa deve estar feliz, né, filho? Ai, gente. Aí eu meti a mão no bolso, peguei a chave e falei assim, ó, aqui, ó,
a casa é sua. Meu Deus. Ela falou, não, não quero não. Por que, Ela mãe? achava muito. Não, você está mexendo com coisa errada. Eu não quero isso, Tadinho. não quero isso, não quero. Falei, eu mexendo com coisa errada, mãe? A senhora me ensinou o quê? Não quero não, você está mexendo com coisa errada. Olha, ele era simples, né? Aí eu falei assim, não, mãe, era aquela banda, aquelas músicas que a senhora não gostava, que a senhora falava que é do inferno. Ela Aqui, falava. essas músicas que eu cantei, eu gravei com os amigos, nós vendemos muito disco e eu ganhei essa aqui é a Que minha parte, bênção. eu estou dando para a senhora. Ela falou, você está falando a verdade, filho? Eu falei, tô, mãe, estou Olha. falando a verdade. Pode ir à casa da senhora. Ela abriu, eu entrei atrás dela, assim, quando ela entrou na sala, assim, ela começou a chorar. Ela chorando de um lado e eu sentado no chão da sala, chorando do outro, Puxa. vendo aquilo tudo que Deus proporcionou pra gente. E ela faleceu recentemente, É, né? agora tem um pouquinho, tem um Nesse ano. período de pandemia, né? É, mas não foi de Covid, não. Não foi? Ela já estava velhinha. Já. Ela pediu para eu não orar mais para ela ficar, que Foi. ela queria ficar com Jesus. Eu falei assim, filho, você fica orando aí pedindo para eu ficar, eu não quero ficar, não. Eu já estou cansado, eu quero ficar com Jesus. Olha. A Que tu- idade que ela tinha? Tinha 93, ia fazer Tá 94. bom, né? É, mas a gente nunca quer, Não né? quer. Eu fiquei muito emocionada com essa sua história, porque você também disse que é filho único, né? É. Há um ano eu perdi meu filho. É. É. Olha. Então, para eu estar aqui, Mas foi Covid? a gente chegou em casa e ele tinha falecido. A gente Olha. achava que era suicídio, Sim. por nada, Sim. sem indício, né? E depois fomos conferir nos eletrônicos, tudo não era nada. Sim. Foi treinando sozinho alguma técnica de respiração, que tem algumas artes marciais. Olha. Que eu não suporto nem fazer entrevista ainda Meu Deus. para esse tipo de modalidade. É muito triste. Não, Ele tinha mas- 21 anos. Novo. Então, para eu estar aqui é um presente. Deus tem feito grandes coisas assim, que não preenche esse vazio, essa tristeza Sim. que a equipe toda está passando, meu esposo, né? Aham. Mas eu fico olhando os caminhos do Senhor, o propósito dele, que a gente não sabe. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados e determinados por ele. Então ele Sim. se apega nessa palavra. E quando você contou agora essa história, meu coração... Eu acho que isso tudo que eu tô falando para você e tudo que tô falando para você e falando para quem está nos Sim. assistindo, né? Cada um tem uma dificuldade, como nós temos, como você tem, eu tenho. As pessoas que estão assistindo a gente têm dificuldades, Tem têm dificuldade. as suas lutas. A Bíblia diz, né, que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Mas o resumo que eu faço do que eu falei e do que você está falando, do que você está vivendo, só tem um. Deus é soberano. Soberano. Nós não podemos criticar, nós não podemos tentar analisar, a gente não pode ficar pensando, a gente não pode buscar explicação, Exatamente. porque nós vivemos pela fé. É o exercício. E a gente tem que exercitar essa fé que nós temos no nosso coração através disso, entendendo que Ele é soberano. Ele sabe de todas A as gente nunca coisas. vai entender. Sabe, quando Jesus estava conversando com Pedro, lá em Mateus 17, 24, Jesus estava querendo ficar livre dos caras que estavam enchendo a paciência dele, querendo cobrar os Como impostos. tinha. Jesus falou para Pedro assim, Pedro, quem é que paga imposto? É a gente que está aqui ou é quem visita? Então, olha só, para a gente não ficar arrumando confusão com esse povo, vai lá. E aí aconteceu um milagre bizarro, né? Aconteceu um milagre bizarro. Para mim é o milagre mais bizarro que a Bíblia conta. Não foi nem quando desceu Como que vai um aparecer? aleijado pelo telhado, a mulher do fluxo de sangue. Não foi aquilo. Ele falou assim, vai lá, e o primeiro peixe que fisgar, podia ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, mas o primeiro você puxa e vai ter uma moeda Tava lá. que você vai pagar o meu imposto, o teu, e a gente fica livre desse povo. Olha só. Entendeu? Então, eu acredito nisso. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Sabe? Jesus sabe tudo o que acontece. Como é que Jesus sabia que ia passar um peixe na hora que caiu a isca e aquele peixe lá, e o Ia peixe ser estava com fisgado. aquilo lá que ia resolver? É soberania. Deus sabe. Então, o resumo disso tudo que a gente está falando, como dizem fora,
O resumo da ópera É. é uma ópera. É a ópera. Porque a minha vida se transforma numa música, como a tua vida se transforma Sim. numa música. Se a gente tem fé, se a gente acredita nos planos de Deus, a gente pode transformar tudo em A palavra música. de Deus é viva e eficaz, né? E você, como instrumento, carrega isso para abençoar, como você falou no início. Eu tenho uma música que você falou que você gosta muito, que é o Selo do Perdão. Aham. Depois das lutas vem a tranquilidade que isso Que eu tem. cantando desafinado. Aquele que tem Cristo no coração Uhum. e que tem o selo do perdão. E se você quiser, a gente pode até assistir um pedacinho dela agora Opa! aí. E é isso. E agora é possível dizer: sou feliz. Depois das lutas vem a tranquilidade que só tem aquele que tem Cristo no coração, que recebeu o selo do perdão. O lugar mais inusitado que já se apresentou. Eu apresentei. Não posso colocar a palavra. Cafarnaum. Cafarnaum. Lá em Israel? Não, lá na Bahia.